Acho que tem, de um modo geral, dentro de um processo criativo, no Achados e Perdidos, como lida muito com esse... Lida muito mais a premissa 5 com esse olhar que aprofunda do que necessariamente com o ver. Claro que, a princípio, a gente precisou ver, né? A gente se vê para ter um primeiro reconhecimento, e aí depois, como é que a gente, depois que a partir da ideia do olhar, invadir o outro nas suas intimidades, para poder entender minimamente o que seria o Andrei, o que seria a Keco, o que seria o Danilo, o que seria o Edivaldo, para ver onde é que você poderia, que tipo de material poderia ser colhido ali, que lembrança poderia ser interessante para o processo, que cuidado é que você tem em falar em determinadas coisas que não me pertencem, mas pertenciam ao universo de um dos três, né? Ou então até do meu próprio universo, né? Como é que esse olhar também é feito e foi feito para mim, assim, enquanto intérprete do processo. Porque se você for pensar, por exemplo, em algumas memórias, eu sempre pensava numa ideia de ver as memórias, né? Tinha alguma determinada lembrança sobre uma questão da santidade, da imagem da santa, né? Dentro do processo foi nos pedido, ou então era aquele processo, pedir agora para olhar para aquilo, né? Onde é o calo dali? Por que falar aquilo? Por que aquela imagem me vem com tanta força? Ou por que essa lembrança me vem? Por que é que ainda está em mim? Por que é que isso me conecta, ou me afirma, ou não, ou me desconecta, ou me desequilibra, né? Essa ideia do olhar. E acho interessante a ideia do olhar, que é de parar também, porque eu acho que precisa você parar para você olhar mesmo, né? Eu acho, às vezes, para você reconhecer no outro alguma coisa, alguma delicadeza, ou você não reconhecer absolutamente nada, entende? Reconhecer o outro, às vezes, não significa que você vai reconhecer só coisas boas, que você consiga minimamente entender que monstros é que habitam aquela pessoa. E o olhar, ele é muito subjetivo, né? Quando a gente está apresentando achados, por exemplo, e uma mesma pessoa vai assistir 2 vezes, ela sempre relata, né? Dessa vez eu percebi isso, que da vez passada eu não tinha percebido. Ou então, 2 pessoas diferentes, aquilo chamou a atenção para uma e determinada cena passou totalmente despercebida para outra. Ou seja, passou ali, ela olhou aquilo, né? Ela viu aquilo, mas não olhou. olhou. Mas já a outra pessoa, como é subjetivo, aquela pessoa direcionou o olhar dela para aquilo. Né? Aquilo vem com mais força. Sou Edivaldo Batista, eu sou ator, diretor e faço parte do projeto Achados e Perdidos. Então, meu nome é Keca Brantes, eu tenho 32 anos, faço parte do projeto Achados e Perdidos. É isso. Oi, eu sou Andrei Bessa, eu sou ator, diretor, artista múltiplo do teatro e faço parte do projeto Achados e Perdidos. Tem algumas frases do fragmento Fátse, do Bertolt Brecht, que é legal, que tem uma sequência de perguntas que ele fica jogando assim como processo, que é muito legal. E aí tem uma que ele diz assim: o que você vê quando você olha para mim? Que é uma pergunta propositiva, né? Isso dentro daquela loucura do Brecht, eu gosto muito de pensar nessa frase, assim: o que você vê quando você olha para mim de imediato, seja em curto prazo, seja esse olhar que se estende. Essa é uma frase que eu acho que gosto de citá-la às vezes quando penso no Achados e Perdidos. O olhar, ele é extremamente... Você pode até ver, a visão talvez seja uma coisa fixa. Você vê um quadro há anos e ele é visto da mesma forma, mas ele não é olhado da mesma forma, né? Assim, eu acho que essa obra, esse projeto artístico, ele tem 4 olhares completamente distintos. Somos nós 3, mais o Danilo, que não pôde estar hoje aqui. Então, cada um olha para essa obra também de uma forma diferente. Então, ela já nasce com esse múltiplo olhar, com essa múltipla visão, com esse múltiplo ponto de vistas. A gente não define um especificamente, onde a gente quer que as pessoas entendam aquilo. Então, se ela já nasce com esse vigor de múltiplas possibilidades, já é no intuito de que também haja múltipla possibilidade de olhares diferentes sobre a nossa obra. E isso foi muito pensado durante o processo. Como que a gente construía as cenas, como que a gente dava vazão às possibilidades e não retenção não, é esse o único caminho para você ler ou você olhar para essa imagem, para essa memória, para esse fragmento, para essa dramaturgia. Então isso, tecnicamente, durante o processo foi muito pensado. E de alguma forma ou de outra, os meninos talvez podem falar melhor do que eu, já que na cena eles estão mais dentro, mas durante as apresentações também. Como que a gente não foca um único ponto de vista, como que a gente não define um único ponto de vista diante daquele material a cada apresentação.
né? A coisa do olhar, eu acho que é mesmo... Eu acho que é uma outra forma, talvez, para a gente que faz, né, tá dentro, assim, mais sistematicamente, de chamar processo. Assim, não tinha me parado para pensar sobre essa ideia do olhar. Mas eu acho que é o que você faz dentro de um processo, quando você está no processo de criação, né? Primeiro há um interesse de um ou de ambos de trabalhar a partir de uma determinada situação, o texto, qualquer coisa que motive. E aí eu acho que isso talvez seja a primeira coisa do ver desse material, né? Sim. Então eu vejo aquilo dali. A ideia do olhar é quando você aprofunda esse material, entende? Quando você vê outras ramificações de como você pode falar daquilo que está unindo aquelas pessoas para falar de determinada coisa. Por exemplo, o que nos uniu foi querer falar de determinadas memórias nossas que também de alguma forma se permeavam ali nos nossos outros, né? Mas aí como é que a gente tem, a princípio é o ver, mas como é que a gente aprofunda isso, de como é que a gente fala isso, porque a gente está numa situação que é a situação artística, querendo ou não, né? Por mais que parta desse material e ele é sempre vivo e latente, é preciso ter um olhar sobre como você dá esse olhar, outros olhares para um público, né? E aí eu acho que essa ideia do olhar passa por isso, de como você entende uma determinada obra, um determinado material para aprofundar ele e N formas de você pensar e apresentá-lo e fazê-lo, que eu acho que é como reverberou o projeto Achados e Perdidos, entende? Que até hoje reverbera com as cenas esquecidas ou com, de alguma forma, como a gente vai fazendo quando parte dessa ideia, a ideia de memória. Então, por exemplo, quando a gente encontra dentro do processo Achados e Perdidos, iremos falar muitas coisas, iremos falar sobre determinadas coisas, mas como é que a gente aprofunda o nosso olhar sobre isso? Aprofundar o olhar significa como eu posso falar sobre isso e apresentar isso para o outro, entende? Para que isso se torne uma obra artística, que não vai perder o valor da emoção, não vai perder a atmosfera, não vai perder isso, mas é o como, que eu acho que o olhar é o como você consegue falar. Por exemplo, falar de determinadas coisas no Achados e Perdidos, da forma como nós escolhemos, é um dos olhares que nós tivemos sobre esse material. Outras pessoas talvez teriam outras vontades, outros olhares que nós tivemos também, mas escolhemos falar dessa forma, dizendo dessa forma, nos processando dessa forma, nos mutilando dessa forma, nos amando dessa forma também. São olhares, né? Assim, formas que acho que forma de nos organizarmos, ou organizar o que a gente quer dizer enquanto obra cênica, enquanto artista, enquanto figuras atuantes na cidade de Fortaleza, enquanto pessoas políticas, enquanto artistas políticos da cidade que somos. Acho que é isso, o olhar. Porque o olhar organiza as coisas, né? Quando você olha, você tem os pontos. Porque olhar significa... É um foco, né? Um ponto de vista. Porque você consegue enxergar outras coisas, talvez, que você não enxerga, porque você tem que parar, tem que observar, tem que ter uma calma, tem uma outra respiração, assim, quando ele te exige outro tempo. Exige ele te outro tempo, atenção. Né? Eu acho. Mas claro que a gente é artista, a gente já vem fazendo teatro há um bom tempo e sempre tem um ideal de composição mínimo, né? Que organiza aquilo, não vamos dizer que aquilo é natural, é a vida, é real, né? Sim. Mas nos interessa bastante esse lugar entre o que de fato aquilo é real e o que de fato aquilo é ficcional, que a gente chama de autoficção no teatro, né? E isso fica um pouco mais latente. É necessário que tenha essa individualidade para o espetáculo acontecer. Não dá para, muitas vezes, inclusive, uma mesma memória, quando a gente trabalha sobre o tema da avó, o tema da santidade, o tema do casamento, ela, por mais que saia da boca de uma única pessoa, de um único ator, em geral ele vem imbuído dos olhares de todos os outros, assim. Então, isso torna a coisa, ao mesmo tempo, bem mais individual, mas, ao mesmo tempo, menos egocentrista, assim. Então, ao mesmo tempo que você deixa claro as individualidades, como cada um olha para aquilo, ao mesmo tempo não é egocentrista, como se aquele olhar fosse o único possível sobre aquele material. Então, não sei se eu estou viajando muito. Os meninos também... O que é legal, na verdade, dessa pergunta é que cada um teria uma resposta diferente. Né? Mas é basicamente isso, né? Que a gente pega o que eu acho que o Edivaldo acha sobre determinado tema, o que eu acho que o Danilo sente sobre aquele tema, pego as emoções dele e trago para mim. Mistura com a tua, né? E faz uma mistura. E faz uma mistura. E aí não é só mais não o que eu quero. Não é uma mistura homogênea também, não é uma pasta. Mas é uma mistura onde você ainda consegue identificar pra gente, né, enquanto artistas, consegue identificar as individualidades, as nuances de cada material, assim, né? Para mim é como se eu pudesse ter a possibilidade de arrancar os meus olhos
e colocar os olhos dos meninos em algum momento para mim, para me ver como, mas esses olhos não são meus, são os olhos dos outros, entende? Para me ver como é que as coisas podem ser enxergadas assim. E fazendo isso eu teria também a possibilidade desse olhar que é da Queca, dessa coisa do olho tá a olhar para mim mesmo assim. Essa lombra que eu tenho dentro do processo Achados e Perdidos assim, como se eu pudesse ou então arrancar determinadas partes deles para mim, entende? Eu pudesse arrancar alguma dor da Queca para mim aqui, ou algum braço, alguma coisa que está referente a ela ou a Andreia, alguma coisa que eu possa que seja palpável mesmo. E aí eu sempre acho, eu sempre penso nisso, e quando vai começar o processo, quando a gente está, que eu estou nessa coisa que é cheio de pedaços colados em mim, dos outros meninos, que eu não sei direito como é que eu vou lidar com esse material, mas sei que são meus porque estão em mim de alguma forma e já está como uma segunda, uma terceira, uma quarta pele. Depois já não sei mais que pele é que está sendo construída ali. São várias peles, não importa mais a pele que está presente ali, importa que momento determinadas coisas vão surgir, né? Ou como elas irão surgir assim. É uma... E às vezes eu sempre acho que a gente está se jogando de mão dadas, os quatro no penhasco, assim. Uma imagem que eu tenho também quando começa, sabe? É uma segurança muito grande entre a gente, porque a gente tem já um processo que nos dá muita firmeza, nisso tem tempão, isso também, porque a gente está meio essa metamorfose um do outro, a gente sabe que vai chegar em algum ponto, mas não sabemos como vamos chegar. Isso é muito bacana, a gente não sabe o como, a gente sabe que tem um início, uma forma, uma confiança, uma presença ali, mas a gente não sabe como a gente chega lá embaixo. Se a gente chega lá embaixo, às vezes a gente não chega, né? Às vezes a gente termina o processo e acha que não chegou, às vezes a gente já chegou, né? E esse olhar, assim, se vocês pudessem ver a gente, claro que como espectador você vai ficando olhando determinadas coisas, mas se vocês pudessem, o espectador pudesse de alguma forma, em algum momento, olhar para o nosso olhar, vocês iam ver 3 olhares num só. Porque a gente é a forma que talvez quer que eu veja coisa e está em mim, é uma forma como eu não é mais o Edivaldo que olha ali, assim, né? Não nesse sentido, o Edivaldo está olhando aquela cena ali, não é mais... Mas como se as individualidades ficassem visíveis. Seria isso, assim, seria essa lombra assim, que nos une, assim. E, na verdade, hoje a arte são muitas coisas. Então, tem obras artísticas que são claramente uma meditação, tem obras artísticas que são claramente um espelho, tem obras que se propõem a ser um outro mundo, né? Mas, de alguma forma, eu acredito que a arte está ali para provocar a mudança de olhar do espectador, do fruidor, né? Já que a gente está falando de arte de forma geral, não necessariamente de teatro. Então, o fruidor da obra artística... em geral, ele tende a modificar seu olhar depois de passar por essa experiência. Eu acho que a palavra experiência também é muito forte, porque a experiência não é apenas um momento compartilhado, mas é um momento que criou, modificou o olhar, né, já que a gente está falando dessa palavra, mas ela modifica a sensibilidade, ela modifica a sua forma de estar no mundo. Assim. Claro que isso, dentro da arte contemporânea, que tem todas as estéticas possíveis, vai depender muito de cada fruidor, de como ele está aberto, de como ele está sensível àquele material. Mas eu acho que de uma forma ou de outra a arte está ali para modificar esse olhar. Você não passa a ver as mesmas coisas da mesma forma que você via antes. Você olha agora com um outro olhar. Você vê a história de uma mulher que se casou com 30 anos de idade há 60 anos atrás de forma diferente agora. Você vê para uma santidade de uma forma diferente. Você olha para sua avó no porta-retrato, porque ela não está mais com você de uma forma diferente. Claro, eu estou dando exemplos com a nossa obra, mas ela poderia ser vista de todas as formas possíveis. Depois de Guernica, você olha para a guerra, para os destroços da guerra de forma diferente. Você não olha mais para os destroços da guerra da mesma forma. Sua experiência com a guerra é diferente, porque você pôde compartilhar daquele olhar daquele artista. O seu olhar se modificou depois de estar ali. Né? Porque quando eu penso a arte, eu penso nessa arte que a gente faz, que a gente tem acesso, e tento pensar também numa pessoa que nunca viu, ou não tem um hábito, ou por algum motivo, seja político ou social, ele não entrou em contato com uma obra artística, né? A obra artística pode ser qualquer coisa, não necessariamente só Sim. teatro, né? E aí ele se considera como uma figura que talvez não tenha uma formação para isso, mas eu acho que não é isso. Eu acho que a arte é quando ele consegue se expressar, se ele consegue olhar para uma determinada coisa e sentir
Isso é arte para mim, entende? Ele é arte, porque ele se detém a um olhar ou a sentir alguma coisa, mesmo que ele não entenda aquilo dali, mesmo que ele não consiga expressar com palavra. Não que ele não vá se expressar com palavra, o que ele disser. A expressão nem sempre é a palavra. Que a expressão nem sempre é a palavra, e nem sempre, às vezes, a expressão que você fala uma coisa, você ignora, mas claro, né, determinada palavra que você diz quando você verbaliza, aquilo dali é o que se consegue ser dito, e é tão verdadeiro quanto 50 páginas bem filosóficas sobre uma determinada coisa que você vê, que é absurdamente interessante. Mas eu penso que essa coisa da arte é isso, entende? É a forma como você sente as coisas, independente de que tipo de formação você tenha. Independente se você nasceu num berço que você está se proporcionando ali a ter uma cultura de você ler, escrever, ver obras artísticas, estar no nicho, como alguém que não está absolutamente fudido, que a gente sabe que isso é realidade, e o que se entende de qualquer obra é o que a televisão diz que é, né? A referência que se tem, ou a música que se escuta. Estou dando esse exemplo porque a minha família é a minha família é toda de periferia, completamente 80% de periferia. Digo periferia que não vem muito para esse lugar por uma série de questões. E aí às vezes vem ver espetáculos que eu estou, né? Alguns, ou que eu faço, pouquíssimas vezes, porque eles dizem que não entendem a arte. Talvez não entendam o que eu faço, entende? E aí, quando eles se expressam, eles estão fazendo arte também, porque eles estão opinando sobre alguma coisa que eles não sabem nem o que é, assim, ou não têm uma consciência do que é, entende? E eu acho que é, porque na medida que, por exemplo, que ele diz isso, e aí a minha cunhada, ela vai para a cozinha, por exemplo, e ela prepara uma galinha cabe dela, isso é arte, porque só ela sabe fazer aquilo dali, né? Pertence a ela. Pertence àquele momento dela, pertence à forma que ela se expressa, ao cheiro, ao tempero, ao chinelo descalço, né? A ela entender sobre determinada história, ou ela contar alguma coisa, tudo. Ela é a própria arte, ela é arte também. A forma como ela pisa, como ela pensa, como ela reage, como ela nega a própria arte de uma certa forma, dizendo que não entende, é arte também. Eu acho que ela é muito... Por isso que é um pensamento tão né, de cada um, de pensar sobre a coisa da arte, né? Que é esse fluxo de coisas que tomam você, assim. Acho que é isso, assim, esse negócio aí. Isso é arte. Isso é a expressão. Isso é a expressão do silêncio.